Bom, primeiramente, para quem não me conhece, o meu nome é Fernando Mendes, tá? Sou professor de Física 2. Então, gostaria de, antes de mais nada, dar as boas-vindas a todos os alunos do curso. E, bom, essa é a nossa primeira aula de Física 2, a primeira aula, de fato, onde eu vou apresentar para vocês conteúdo. E nós vamos falar sobre gravitação, tá? Então, o primeiro tópico aí que a gente tem que tratar é a gravitação. E, bom, a ideia dessa primeira parte, tá? Essa primeira parte do curso, a gente pode dividi-la mais ou menos em 3 diferentes tópicos. Então, primeiro eu vou discutir a lei da gravitação postulada por Newton, tá? Para 2 partículas pontuais, então para corpos que não tem extensão, tá? Para corpos que não ocupam volume do espaço. Tá? Na segunda parte, como a gente quer chegar ao ponto de discutir como é que é a força gravitacional, por exemplo, que a Terra faz no Sol, ou que o Sol faz na Terra, ou a força gravitacional que a Terra faz numa maçã caindo em queda livre, assim por diante, a gente precisa discutir como é que é a força de atração gravitacional entre corpos extensos, corpos que ocupam um certo volume de espaço. Então essa é a segunda parte desse primeiro tópico de gravitação. Tá? E na última parte, daí sim, eu vou discutir as leis de Kepler, tá? Que são as leis empíricas enunciadas por Kepler para o movimento planetário, tá? Para o movimento dos planetas, para a órbita dos planetas ao redor do Sol. E, bom, depois eu vou contar para vocês como, utilizando a lei da gravitação de Newton, a gente consegue explicar de maneira teórica as leis empíricas de Kepler. Tá? A gente consegue ver de onde é que saem essas leis empíricas. Bom, então a força gravitacional. Tá? A força gravitacional é uma das 4 forças, tá? É uma das 4 forças fundamentais da natureza. Tá? A gente tem a força gravitacional, força eletromagnética, que vocês vão ver na Física 3, força fraca e força forte, que são 2 forças que acontecem no interior do núcleo dos átomos. Tá? Então, são essas 4 forças, basicamente, aí, que regem tudo que acontece na natureza. Tá? O ponto importante aqui da força gravitacional, ela é uma força atrativa. Tá? É uma força sempre atrativa. Vocês vão ver que a força eletromagnética na Física 3 é uma força que pode ser atrativa ou repulsiva, dependendo das cargas, do sinal das cargas em questão, e é uma força extremamente fraca. Tá? Fraca em comparação com quem? Em comparação, por exemplo, com a força eletromagnética. Tá? Então a gente vai, mais adiante, eu vou, por exemplo, calcular a força de atração entre uma bola de boliche e uma bola de gude, a gente vai ver de fato que essa força ela é extremamente fraca. Tá? Então quaisquer 2 massas na natureza, elas se atraem gravitacionalmente. Tá? Então eu estou atraindo essa porta, o quadro está me atraindo, a parede também está me atraindo, eu estou atraindo a parede. Por que todo mundo não se aglutina? Porque a gente não colapsa num imbróglio de massa? Bom, porque a força gravitacional ela é extremamente fraca. Tá? Então a gente vai ver isso mais adiante. Então essa força ela é muito importante quando as massas envolvidas são muito grandes. Tá? Por exemplo, em escala planetária, tá? Essa força gravitacional se torna importante, porque é essa força que mantém os planetas girando ao redor do Sol, mantém nosso sistema solar coeso, tá? Mantém nossa galáxia mais ou menos coesa. Ela é importante para a estabilidade, para a formação dos planetas, tá? Para a formação de agregados de massa. É graças à força gravitacional que a gente tem esses agregados de massa, que são os planetas, as estrelas. Tá? Ela evita, tá, que as estrelas colapsem. Por exemplo, uma estrela, tá, que a gente tem a formação de um buraco negro. Então, por exemplo, uma estrela ela queima hidrogênio e hélio no núcleo, isso faz com que a estrela tenda a se expandir. Tá? E a força gravitacional exatamente evita que isso aconteça, então tem uma situação de equilíbrio. Quando a estrela queimou todo o hélio, todo o hidrogênio, não tem mais como ela se expandir, a força gravitacional domina, a estrela simplesmente colapsa, a gente tem a formação do buraco negro. Tá? Então, em escala astronômica, a força gravitacional é extremamente importante. Então, em geral, quando as massas envolvidas na atração gravitacional são muito grandes, a força se torna importante. Que é o caso, por exemplo, de nós aqui na Terra. A gente está colado na superfície da Terra porque a força gravitacional da Terra sobre nós ela é apreciável. Tá? É isso que nos mantém
colado na superfície da Terra. Tá? Então, o primeiro grande passo para se entender a força gravitacional foi dado por Isaac Newton. E, bom, hoje em dia, né, a gente conhece, a gente sabe que existe também um segundo grande passo foi dado no início do século passado por Einstein, com o desenvolvimento da teoria da relatividade geral. Tá? E, bom, a teoria da relatividade de Einstein, ela é também muito importante, tá? Porque quando a gente vai estudar problemas em escala astronômica, quando eu quero estudar, por exemplo, como é que dois buracos negros se atraem, eu preciso usar relatividade geral. Tá? Então, é uma teoria mais precisa, tá? Muito mais precisa, mas que ela é mais útil em escala para se entender os fenômenos aí em escala astronômica. Aqui na nossa escala, digamos, mundana, tá? É uma ótima aproximação usar a teoria da gravidade de Newton. Tá? Então a relatividade geral não só é uma teoria mais precisa, mas ela também, conceitualmente, ela é completamente diferente. Tá? Então ela introduz uma noção completamente diferente do que é, um entendimento completamente diferente do que é a gravidade. Tá? Mas, bom, para nós aqui, nós estamos interessados na teoria de Newton, que é o que nos basta para a nossa escala de observação, que é a escala aqui dos nossos objetos mundanos. A gente não vai estudar a interação entre buraco negro, etc, etc. Tá? Então, deixa eu, só para contextualizar um pouco melhor, eu quero introduzir aqui um pouquinho um contexto histórico, contar para vocês sobre alguns personagens que foram importantes para o desenvolvimento da teoria da gravitação. Tá? Então, é importante ter em mente que antes de Newton, tá, se acreditava na visão, a filosofia que era dominante, a filosofia aristotélica, tá, que vem lá dos gregos, e se acreditava que a física, os fenômenos físicos aqui na Terra, eles eram regidos por leis que eram completamente diferentes dos fenômenos físicos que aconteciam, que regiam o movimento das estrelas, dos planetas, por exemplo. Tá? Então as pessoas acreditavam nessa época que existia uma física celestial, uma física que governava o movimento dos planetas, e uma física, digamos, aqui da Terra, uma física dos homens. Tá? E Newton mudou essa perspectiva. Então essa é uma das contribuições principais do Newton. Tá? Mas vamos lá, só para introduzir um pouquinho assim, o contexto histórico. O primeiro personagem muito importante foi Tycho Brahe. Vou escrever aqui o nome desse indivíduo. Desculpa. Tá? Ele foi mais ou menos contemporâneo de Newton, foi um astrônomo, tá? Bastante famoso. Desculpa, contemporâneo de Newton não, mais ou menos contemporâneo de Galileu. Tá? E foi um dos últimos astrônomos a não utilizar telescópio, tá? Então a fazer observações a olho nu. Tá? Ele usava para isso o sextante e o quadrante, que são instrumentos de navegação, tá? Para medir a posição angular dos planetas e das estrelas. E o grande legado aí do Tycho Brahe foi, na verdade, eu vou botar aqui, a abundância de dados. Tá? Pode parecer pouco, mas o Tycho Brahe ele era um apaixonado por observação, por fazer observações rigorosas. Tá? Então ele gerou muito dado sobre o movimento dos planetas. Tá? Ele fez muitas observações e esses dados eram muito precisos. Tá? É impressionante a precisão das observações do Tycho Brahe para a época, feitas a olho nu. Tá? Então, o legado aí do Tycho Brahe é a abundância de dados e a precisão desses dados. E, bom, tem uma anedota aí que eu gosto sempre de contar, na verdade não é uma anedota, tá? Mas é uma lenda aí sobre o... Na verdade também nem é uma lenda, né? É verdade. O Tycho Brahe ele usava um nariz de latão. Tá? Descobriram agora há pouco tempo que era latão, tá? E, bom, ele perdeu esse nariz numa luta de espada, num duelo de espada. Na época, tá? A ciência era feita na base da espada. Tá? Então, na verdade, ele teve uma discussão matemática com um familiar dele e eles decidiram resolver, tá? Em vez de argumentar de maneira civilizada, como é feito hoje em dia. Tá? Então, isso mostra que parece que a gente evoluiu alguma coisa, tá, em termos de civilidade, mas em vez de discutir, tá, o assunto, resolver a controvérsia
na base da argumentação, eles partiram para um duelo de espada. E nesse duelo, Tycho Brahe perdeu um tampão no nariz e ele usava, então, ele passou a usar um nariz postiço, feito de latão. Bom, o segundo personagem aqui importante nessa história é, obviamente, Galileu, que é o pai do método científico. Tá? Galileu, então, foi o cara que inventou o primeiro telescópio. Tá? Então, é um feito gigante para a época. Tá? Eu vou ressaltar aqui a data para vocês. Isso aqui foi mais ou menos feito em 1610. Então, Galileu inventou o primeiro telescópio por volta de 1610. Então, é realmente impressionante, tá? Para a época. E, bom, com esse telescópio ele observou as crateras da Lua e as luas de Júpiter. Tá? Isso em 1610. Tá? Então, é um feito magnífico para a época. Se um dia vocês tiverem a oportunidade de visitar Florença, na Itália, vocês podem, tá, ir ver as lentes dos primeiros telescópios de Galileu que estão lá que estão no museu, creio que no museu de ciência, acho que é o Museu de Ciência Galileu. Isso, é o Museu de Ciência Galileu que está lá em Florença. Tá? Então, se um dia vocês tiverem a oportunidade, vocês podem ir lá no museu ver as lentes. Tá? Então, é um feito notável para a época. O terceiro personagem que eu vou colocar aqui foi Johannes Kepler. Tá? Então, Johannes Kepler é o nosso terceiro personagem. Tá? Kepler se baseou, tá? Então ele foi muito inspirado pelo Tycho Brahe, ele estudou em detalhe o trabalho do Tycho Brahe. Tá? E, bom, essa tá aí também a grande importância dos dados do Tycho Brahe, porque o Kepler estudou os dados do Tycho Brahe e simplesmente olhando para os dados, o Kepler enunciou 3 leis empíricas. Tá? Então, são leis empíricas porque elas são baseadas puramente na observação dos dados, tá? Não tem nenhuma teoria aí. E são 3 leis empíricas para o movimento planetário, para o movimento dos planetas ao redor do Sol. Certo? Mas o Kepler acreditava que o movimento desses planetas ele era regido por leis físicas celestiais que eram completamente diferentes das leis que regem o movimento dos corpos aqui na Terra. Então, ele era um ferrenho seguidor da tradição aristotélica, porque ele acreditava que a física dos astros era completamente diferente da física aqui na Terra. Aí o cara que terminou com isso aí foi Isaac Newton, que é o nosso quarto personagem. Então, Newton, sim, enunciou uma lei da gravitação, uma lei que descreve a força gravitacional entre quaisquer dois corpos. Quaisquer dois corpos não, entre duas partículas pontuais, já vou falar sobre isso. Então, juntamente com a lei da gravitação e a segunda lei de Newton para o movimento dos corpos, o Newton foi capaz de explicar, de dar um fundamento teórico para as leis empíricas de Kepler, e essa é uma das contribuições mais fundamentais de Newton, porque ele basicamente mostra que as leis que regem o movimento, por exemplo, de queda livre de uma maçã aqui na Terra, são exatamente as mesmas leis que regem o movimento dos planetas ao redor do Sol. É a mesma física. Tá? Então, o que Newton basicamente faz em termos epistemológicos é enterrar completamente a tradição aristotélica. Tá? Então, é uma revolução aí no pensamento e na maneira de se entender a natureza. Certo? Então, isso aqui é só para dar assim, um apanhado geral da história. Vocês têm mais informações no Moodle, tá? Sobre a parte histórica. Tem um texto, creio que é um texto do livro do Rosenzweig. Tá? Vamos partir então agora para discutir a lei da gravitação de Newton, que é enunciada para duas partículas. Então, lei da gravitação. Tá? Então,
É uma lei para duas partículas pontuais, então são dois objetos que possuem massa, mas não possuem volume, eles não ocupam a extensão do espaço, tá? São simplesmente um ponto, uma estrutura sem dimensão. Tá? Então imagina que eu tenho uma partícula pontual localizada em um certo ponto do espaço. Essa partícula vai ter massa que eu vou chamar de M1. Imagina que eu tenho uma segunda partícula de massa M2. Tá? Essas duas partículas, eu vou traçar aqui uma reta pontilhada que liga as duas partículas, que passa por elas. A distância entre essas duas partículas eu vou chamar de R. Tá? Então essas duas partículas estão separadas por uma certa distância R. Bom, a lei da gravitação postulada por Newton nos diz que essas duas partículas se atraem com uma força. Tá? Então, M2 faz uma força sobre M1. Essa força, obviamente, é um vetor. Tá? Como a força é atrativa, esse vetor aponta de M1 para M2. Então, é uma força cuja direção está sempre ao longo desta reta pontilhada que liga as duas partículas. E o sentido é de M1 para M2. Essa é a força que M2 faz em M1. Então, vou chamar isso aqui de F2. 1, tá? Pois é a força que a partícula 2 faz em 1. Da mesma maneira, a gente sabe da terceira lei de Newton que a partícula 1 faz uma força na partícula 2, de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Tá? Então, eu tenho também um vetor força que eu vou chamar de F12. Tá? Então, esse é o vetor força que a partícula 1 faz na partícula 2. Tá? Então, a direção do vetor força gravitacional entre duas partículas é sempre ao longo da reta ou da linha que liga as duas partículas. E a direção é sempre, e o sentido da força é sempre de modo a fazer com que essas partículas se atraiam. A força é sempre atrativa. Sempre. A força gravitacional é uma força atrativa. Vocês vão ver que as coisas, em geral, a estrutura da teoria é muito parecida com o eletromagnetismo, que vocês vão ver na física 3, com a exceção de que lá eu posso ter forças atrativas e forças repulsivas, dependendo do sinal das cargas. Tá? Então, a lei, o módulo das forças, o módulo dessas duas forças é igual. Então, F21 igual a F12 igual a F21, de acordo com a terceira lei, e de acordo com a lei da gravitação de Newton, esse módulo é proporcional ao produto das massas dos corpos, M1 vezes M2, e inversamente proporcional à distância entre as duas partículas ao quadrado. Tá? A constante de proporcionalidade G, tá? G é a constante de proporcionalidade entre a força e o produto das massas e a distância entre elas. Essa constante G é o que a gente chama de constante gravitacional. Tá? Então, esta aqui é a constante gravitacional. Certo? Notem que esta é a expressão para o módulo da força. Essa é a expressão para o módulo da força. Tá? Eu posso, por exemplo, e a gente vai ver agora quando eu fizer alguns exemplos, eu posso escrever uma expressão para o vetor força, mas em geral para isso eu posso ou definir um vetor unitário, tá? Eu posso definir um vetor unitário, por exemplo, aqui, que aponta, tá? Eu vou chamar esse vetor unitário de Rzinho. Isso aqui não ficou bom. Tá? Eu vou chamar esse vetor unitário de R chapéu. Vou chamar esse vetor unitário de R chapéu. Tá? Então, definir simplesmente um vetor de módulo unitário que aponta da massa 1 para a massa 2. E agora eu posso escrever, por exemplo, o vetor F12 como o módulo da força, que é G, M1, M2 dividido por R ao quadrado, vezes o vetor unitário Rzinho que eu inventei. Tá? Porque este vetor F, ele aponta na mesma direção e sentido do vetor R chapéu. Tá? Então, o símbolo de chapéu é para
ressaltar que o vetor possui modo nulo. Tá? Então, como vocês sabem lá da física 1, um vetor unitário ele serve simplesmente para fornecer a direção e o sentido de um certo vetor. Então, eu posso colocar esses vetores, eu posso colocar essas partículas no sistema de coordenadas também, né? Que é o que a gente vai fazer, por exemplo, para resolver os exemplos aqui. Então, se eu colocar, eu posso sempre fazer isso. Então, digamos que eu invento aqui um sistema de coordenadas cartesiano XY, as duas partículas estão no plano do quadro, tá? E eu coloco a minha partícula M1 aqui na minha origem no sistema de coordenadas. Eu sempre posso fazer isso. Tá? É completamente arbitrário, então é bastante razoável colocar a origem no sistema de coordenadas coincidindo com a partícula 1. Eu coloco, por exemplo, a partícula 2 aqui. Certo? Então, a expressão para o vetor força agora, a expressão para o vetor força F12, tá, vai ser igual ao módulo da força vezes o vetor unitário, que agora é o meu vetor unitário I, que aponta no sentido, tá, aqui o meu vetor unitário I chapéu, que aponta no sentido positivo do eixo X. Tá, então eu posso escrever minha força aqui como sendo vetor força F12 vai ser igual, vou escrever assim, né? F12 é dado por essa expressão, que é o módulo do vetor, vezes o vetor unitário I. Certo? Então, essa aqui, em geral, para esse tipo de problema, já vou fazer um exemplo, vou fazer dois exemplos. Para esse tipo de problema aqui, quando eu tenho várias partículas interagindo por meio de força gravitacional, é sempre bastante razoável para resolver o problema colocar as partículas, desenhar um sistema de coordenadas e colocar as partículas no sistema de coordenadas. Certo? Constante gravitacional G. Tá? Quanto vale essa constante? Tá? O valor de G é igual a 6,67 vezes 10 na menos 11 Newton vezes metro ao quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Tá? Então, esse é o valor da constante gravitacional. Como o nome diz, é uma constante universal, tá? Ela simplesmente não muda, tem sempre este valor. Como vocês podem ver, o valor de G é extremamente pequeno, tá? A magnitude dessa constante é extremamente pequena, tem 10 a menos 11, tá? O que fixa a escala na interação gravitacional. Então, quando isso aqui é mais ou menos da ordem de 1, a gente já sabe que a força vai ser da ordem de 10 a menos 11, então é uma força extremamente fraca de fato. Tá? E essa constante ela foi medida, tá? Foi medida experimentalmente por Cavendish. Eu anotei aqui o ano. Tá? A constante foi medida em 1798 por esse físico experimental. Cavendish medindo a força entre esferas metálicas muito pesadas. Tá? Então ele obteve um valor muito próximo a esse valor aí. E a constante gravitacional, tá, das constantes físicas universais, ela é conhecida com uma boa precisão, mas ainda assim, em comparação com outras constantes, ela é a constante que se conhece com menor precisão. Tá? Eu não sei agora exatamente dizer com quantos dígitos significativos essa constante é conhecida, para ser mais preciso, mas ela é a constante da física que se conhece com menor precisão, porque é muito difícil de medir. Tá? A força gravitacional é muito fraca, então é muito difícil de fazer medidas dessa constante. Certo? O que mais eu posso contar sobre a lei gravitacional entre duas partículas? Veja, isso aqui vale, repito, essa aqui é daqui que nós vamos partir. Tá? Essa expressão vale para a interação gravitacional entre duas partículas. Desculpe. Mas ela pode ser usada também para corpos extensos, por exemplo, a minha atração gravitacional e uma outra pessoa a 1 km de distância. Tá? Quando dois corpos extensos estão suficientemente distantes, a gente pode aproximar a estrutura deles como sendo uma estrutura de partícula. Eu posso aproximar esses objetos como sendo uma partícula. Tá? Então, quando eu me afasto de alguém, de fato, eu vejo essa pessoa como sendo basicamente um ponto. Tá? E na verdade a força gravitacional que eu sinto é como se a pessoa fosse também um ponto, uma partícula pontual. Tá? Então é uma ótima aproximação, usar essa aproximação, é uma ótima aproximação pensar que dois objetos extensos que estão suficientemente afastados,
a atração gravitacional entre eles obedece essa forma. Tá? Então, eu posso enxergar dois objetos extensos suficientemente distantes como partículas. Tá? E que mais? O que acontece quando eu tenho... Como é que eu calculo a força gravitacional de um certo conjunto de partículas sobre uma dada partícula? Tá? Então, imagina que eu tenho uma partícula de massa M1, aqui eu tenho uma segunda de massa M2, aqui eu tenho uma terceira de massa M3 e aqui eu tenho uma quarta de massa M4. Suponha que eu quero calcular a força gravitacional que essas três partículas fazem em M1. O que eu tenho que fazer? Bom, primeiro eu tenho que traçar a reta que liga cada uma dessas partículas, porque eu vou ter que desenhar os vetores força, né? Então tem uma coisa mais ou menos assim. Então essa aqui é a reta que liga a partícula M4 e a partícula M1. Então eu tenho aqui o vetor força, que 4 faz em 1, vou chamar de F41. Aqui eu tenho o vetor F31, que é a força que a partícula de massa M3 faz em M1, e aqui eu tenho o vetor F21, que é a força que a massa 2 faz na massa 1. Certo? Os comprimentos aqui dos vetores são completamente arbitrários, porque eu não sei quanto vale essas massas, tá? Isso é completamente genérico. Então, para mim calcular agora a força resultante sobre a partícula 1 devido às outras partículas, eu tenho que simplesmente somar. Cuidado, aqui faltou o símbolo de vetor, né? Muito importante. A força é sempre um vetor, eu tenho que somar os vetores força. Então, a força resultante sobre a partícula 1 vai ser igual ao quê? F21 vetor mais F31 vetor mais F41 também vetor até F, digamos que eu tenho N partículas, N força que a partícula N faz em 1. Tá? Suponho que eu tenho N partículas, eu não preciso ter 4, eu posso ter quantas eu quiser. Eu tenho que simplesmente somar vetorialmente todas as forças que atuam na partícula 1. Então eu posso escrever isso aqui também como sendo força resultante na partícula 1 vai ser igual ao quê? Somatório de I igual a 1 até N, eu somo sobre todas as partículas, vetor, força, que a partícula I faz na partícula 1. Então, isso aqui é exatamente igual a isso. Para quem não conhece o símbolo de somatório, eu vou somar essa quantidade de I igual a 1 até N. Então, vai ser isso aqui em I igual a 1, mais isso aqui em I igual a 2, até isso aqui em I igual a N. Então, isso aqui é exatamente igual à expressão da linha de cima. Certo? Então, para mim calcular a força resultante de uma partícula, eu tenho que simplesmente somar as forças que todas as outras partículas fazem esta uma. Façamos logo um exemplo. Agora já é tarde demais, né? Já comecei apagando pelo lado errado. Tarde demais. Então, o exemplo que eu vou fazer é um exemplo do Halliday. Na verdade, esse aqui é um exemplo da 8ª edição, mas não é muito importante, tá? Porque eu vou explicar para vocês como é que é o problema. Eu vou contar com um problema bastante direto, é só para a gente treinar como calcular a força resultante sobre uma partícula. Então, imagina que eu tenho o seguinte sistema de partículas. Eu vou colocar uma partícula de massa M2 aqui. Depois eu vou ter o seguinte. Então aqui eu vou ter uma partícula, mais uma partícula, que é a minha partícula de massa M1. Agora aqui eu vou ter, deixa eu separar essa distância, então aqui mais ou menos eu vou ter uma terceira partícula. Isso aqui é para ser uma linha reta, se não ficar bem reto. Então aqui eu vou ter a partícula de massa M4 e aqui eu vou ter uma partícula de massa M5. Agora, aqui eu tenho uma reta vertical e aqui eu tenho o seguinte.
Tá? Então aqui eu tenho mais uma partícula de massa. Essa aqui é a minha partícula de massa M3. Tá? Bom, o desenho não ficou lá essas coisas. Tá? Então, essa distância aqui, a distância entre... Bom, vou fazer isso... Não, coloco aqui, tá? Isso aqui eu vou chamar de A, essa é a distância entre M5 e M1. Essa distância aqui também é A, que é a distância entre M4 e M5. Bom, tudo isso aqui vale 2A, então aqui, tá? De M2 até aqui, isso aqui vale A, e desse ponto até aqui eu tenho A. Certo? O que mais? Essa distância aqui também vale A, tá? Ficou muito pequeno no desenho, então vou ter que ir aprendendo aos poucos a usar esse quadro. Então, distância entre M3 e M1 também vale A, e esses dois ângulos aqui valem, isso aqui vale θ, isso aqui vale θ. O que a gente quer ficar? Então, dado isso aqui, certo? Bom, quanto é que vale as coisas aí, né? Quanto é que vale ar, quanto é que vale as massas, né? Tem que dar um número aí. Então, M1 é igual a 8 quilos, tá? M2 igual a M3 igual a M4 igual a M5, tá? Eu vou chamar todas essas massas aqui de... Vou chamar elas de M, porque todas têm o mesmo valor, e esse M aqui vale 2 quilos. Então, M1 tem massa de 8 quilos, e todas as outras partículas têm massa de 2 quilos, que eu vou chamar de M. Tá? Vou substituir os números só no final. E A vale 2 centímetros, e falta ainda o θ. O θ vale 30 graus. Tá? O θ é isso aqui, né? O ângulo entre essa reta vertical e a reta que liga a partícula M1 à partícula M2. O que a gente quer fazer aqui? O óbvio. Eu quero calcular a força resultante na partícula 1. Tá? Então, o problema aqui é simplesmente esse. Qual é a força resultante na partícula 1? É isso aqui que a gente quer saber como calcular. Certo? Bom, para fazer isso, a gente tem que começar desenhando todas as forças que atuam na partícula M1. Tá? Tem que calcular, tem que desenhar todos os vetores força que cada partícula executa sobre a partícula M1. Tá? Então, eu não vou fazer isso aqui de maneira mais ou menos esquemática, tá? Porque o desenho ficou meio pequeno, e depois a gente coloca, eu vou desenhar um sistema de coordenadas e eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, M2, a força que M2 faz em M1 aponta ao longo dessa reta. A força que M4 faz em M2 aponta para cá, tá? Ao longo da reta que liga M1 e M4. Desculpa, a força que M4 faz em M1. Tá? A gente está olhando para a partícula M1. A força que M5 faz em M1 também aponta para cá. E a força que M3 faz em M1 aponta ao longo da reta que liga as duas partículas. As forças são sempre atrativas. Tá? Então, primeira coisa então, para resolver esse tipo de problema é desenhar todas as forças que atuam numa certa partícula. Depois, o que a gente faz? As partículas estão todas localizadas num plano. Então, é bastante razoável que a gente coloque essas partículas. Eu quero somar vetores, né? Eu vou ter que agora somar todos esses vetores para ver qual é a força em M1. Então, é bastante razoável que a gente desenhe um sistema de coordenadas, XY, coloque a nossa partícula M1 no centro do meu sistema de coordenadas, tá? Porque é essa partícula, são as forças nessa partícula que eu vou estar olhando, e agora eu desenho todas as forças que atuam na partícula de massa M1. Então aqui eu vou ter a força, tá? Começando, eu vou ter primeiro essa força aqui, que é a força que 2 faz em 1. Eu vou ter aqui a força F21. Tá? Depois eu vou ter... bom, deixa eu desenhar isso aqui um pouco maior. Tá? Então eu vou ter aqui... Tá? Eu vou ter a força aqui. Eu vou ter a força F21. Tá? Bom, depois eu vou ter a força que a partícula de massa 4 faz na partícula 1. Essa força vai ter o mesmo módulo que F21, por quê? Bom, porque as massas envolvidas são iguais, M2 igual a M4, e as distâncias também são iguais, então o comprimento do vetor é o mesmo. Então vou ter uma coisa mais ou menos assim. Então esta vai ser a força F4, 1. Depois
Depois, o que mais eu vou ter? Tá? Depois, eu vou ter a força. Tá? Isso aqui agora ficou mal, mas tudo bem. Tá? Eu vou ter a força que a partícula 3 faz em 1. Tá? Vai ser algo mais ou menos... Vou fazer esse vetor bem grande agora. Desculpa, isso aqui tinha que ser bem reto. Tá? Então eu vou ter... Isso ficou ruim. Vamos de novo. Vamos adaptando aí a situação. Vou ter então... Bom, ficou pior ainda. Azar. Vou ter a força F31. E aqui em azul eu vou desenhar a força... F51. Tá? Esses dois vetores azuis, eles têm um comprimento maior do que os vetores pretos. Tá? A força que 5 faz em 1 e a força que 3 faz em 1, ela é maior do que a força que 4 faz em 1, por exemplo, porque essas duas partículas estão mais próximas de mim. Então eu deveria ter começado, na verdade, escrevendo esses dois vetores com um comprimento menor para o desenho ficar melhor. Mas eu espero que as coisas estejam claras. O θ está aqui o θ, certo? Bom, é isso aí. Agora, para resolver o problema, para mim calcular a força resultante, eu tenho que, para mim calcular a força resultante em 1, eu tenho que somar vetorialmente todas essas forças que atuam na partícula 1. Então, eu vou ter que força resultante em 1 vai ser igual a força que 2 faz em 1, mais a força que... Eu botei aqui a força que 4 faz em 1, mais a força que 3 faz em 1, mais a força que 5 faz em 1. Então, eu tenho que fazer essa soma vetorial. Vamos ver o que mais a gente sabe. A gente sabe, por exemplo, que F, a força que 2 faz em 1 possui o mesmo módulo que F41. Então, eu tenho que F21 é igual a F41. Cuidado, isso aqui é um módulo da força. Tá? E a gente sabe também que F31, o módulo da força que a partícula 3 faz em 1, é igual ao módulo da força que a partícula 5 faz em 1. Porque, de novo, essas duas partículas têm a mesma massa e elas estão à mesma distância da partícula 1. Então, isso aqui vale. Tá? Isso aqui vale para as forças. Agora, a força que 2 faz em 1 e a força que 4 faz em 1, elas possuem simplesmente sentido contrário. São duas forças com sentidos contrários e de mesmo modo. Então, essas duas forças aqui se cancelam. Então, essa soma vetorial aqui, F21 mais F41, é igual a zero. Tá? Porque são dois vetores de mesmo modo e sentido contrário. Então, um é menos o outro. Tá? Então, a única coisa que sobra são a força resultante é F31 mais F51. Tá? Então, pessoal, é bastante importante para resolver esse tipo de problema. A gente tem várias partículas, tá? Tu quer calcular a força resultante em uma e olhar para a simetria do problema. Tá? O que mais agora? Bom, eu tenho um problema em duas dimensões. Eu tenho que calcular a componente x e a componente y. Imediatamente, de novo, por simetria, eu tenho que força resultante 1x, tá? Ou seja, a componente x da força resultante, ela é igual a zero. Veja, eu tenho o seguinte aqui. A componente x da força resultante vai ser a soma das componentes x dessas duas forças. Então, a componente x dessa força está aqui, é negativa, e a componente x dessa força é positiva. Elas possuem o mesmo módulo, mas sinais contrários. Tá? Então, a soma das duas é igual a zero. Então, a única coisa que nos resta aqui, que a gente deve calcular, é a força resultante ao longo da direção y. Faltou o índice 1, porque é a força resultante da partícula 1. Pode parecer bobeira, mas é importante ser rigoroso na notação. Então, eu vou ter F31y, componente y dessa força, mais F51y. Certo? Então, aqui eu tenho que simplesmente agora decompor. Aqui estão as componentes y dessas duas forças, eu tenho que simplesmente decompor, calcular a projeção desses dois vetores ao longo dessa direção. Então,
A projeção desse vetor ao longo da direção y vai ser o módulo do vetor F31. Então isso aqui é diferente do módulo, pessoal. Isso aqui é componente y. O módulo é simplesmente o comprimento do vetor. Vai ser o módulo, cosseno de θ é cateto adjacente sobre hipotenusa, então vai aparecer um cosseno aqui, então vai ser F31 cosseno de θ mais a componente y desse vetor, que vai ser F51 cosseno de θ. Tá? Mas a gente sabe que F31 igual a F51. Então essas duas quantidades aqui são iguais e eu tenho que força resultante y é igual a 2 vezes F, sei lá, pode escolher qualquer uma das duas partículas, vou pegar 2 vezes F31, módulo da força que a partícula 3 faz na 1, cosseno θ. Tá? Esse módulo agora a gente sabe calcular, vou calcular ele aqui. F31 vai ser o quê? Constante gravitacional. Tá? O módulo, a gente usa agora a lei da gravitação de Newton, vou ter constante gravitacional, o produto das massas, que vai ser o quê? M1 vezes a massa da partícula 3, que eu chamei de M, dividido pela distância entre as duas partículas ao quadrado. A distância entre as duas partículas está aqui. A distância entre M3 e M1 é A. Então, a distância entre as duas partículas ao quadrado. Substituindo agora isso aqui, eu obtenho que a componente y da força é 2 vezes G, M, M1 dividido por A ao quadrado. Certo? Cosseno θ. Cosseno θ. Pronto. O problema não pede a componente y, o problema pede o vetor força. Então, mas agora eu sei quanto é que vale a componente y, eu posso simplesmente, eu sei que o vetor força vai apontar, ele não tem componente x, na força resultante não tem componente x, tem só uma componente y, então eu tenho que simplesmente adicionar o meu vetor unitário j. Então, daqui para cá eu obtenho que a força resultante na partícula 1, o vetor agora, vai ser o quê? A componente y, 2g, m1 dividido por a ao quadrado, cosseno θ, vetor unitário j. O meu vetor unitário j está aqui. O vetorzinho unitário j está aqui. Aponta ao longo do sentido positivo do eixo y. Então esse é o resultado final. Basta agora o G a gente conhece, M 2 kg, M1 8 kg, o A a gente conhece, o θ a gente conhece, basta colocar os números aqui. Se vocês fizerem isso, vocês vão obter o resultado final para o vetor força resultante da partícula 1. Isso aqui vale 4,6 vezes 10 na menos 6 newtons ao longo da direção J. Certo? Esse é o resultado final. Bom, pessoal, próxima aula, então, a gente continua. Então, talvez eu faça mais um exemplo ainda. Não quero alongar muito a primeira aula. Então, na próxima vez eu faço mais um exemplo para interação entre duas partículas. E depois a gente vai começar a tentar, então, a partir da lei da gravitação para duas partículas, a gente vai querer tentar entender na próxima aula como é que eu calculo a força gravitacional de um objeto extenso. Como é que eu calculo, por exemplo, a força gravitacional que essa porta faz numa partícula, por exemplo. Então a gente vai ver como é que se faz isso. A gente não vai calcular especificamente, por exemplo, na porta. Precisa estudar formas geométricas mais simétricas para conseguir fazer a conta. Mas eu vou explicar isso na próxima aula. Por que a gente vai fazer isso? Bom, porque a gente quer chegar ao ponto de calcular a força gravitacional que a Terra faz nos objetos. Nosso objetivo é conseguir estudar essa força gravitacional e chegar até o ponto de estudar a força gravitacional entre os planetas e o Sol. Certo? É isso. Até o próximo vídeo.